Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante, que é a sensação da dor. Quando nós falamos em dor, nós temos que dividir em 3 pontos distintos. A dor localizada, que é justamente aquela dor que nós definimos exatamente o ponto doloroso. Quando nós cortamos ou furamos a ponta do dedo do indicador, nós conseguimos definir até com os olhos fechados que fomos perfurados ou que existe uma perfuração na ponta do meu dedo indicador da minha mão direita. Essa é a dor localizada. Existem basicamente 2 outros tipos de sintomatologia dolorosa, que é a dor irradiada e a dor referida. A dor irradiada normalmente é aquela dor de uma compressão de uma estrutura nervosa em que a sintomatologia dolorosa vai ser no território de inervação deste nervo. Bastante conhecido de vocês é a dor ciática, é a dor da hérnia discal, em que a pessoa às vezes tem uma compressão por uma hérnia de disco na vértebra de L3, então nós temos uma raiz espinhal e o cliente entra no consultório com a dor localizada na coluna lombar e referindo dor ou sintomatologia para a face lateral do pé ou a região posterior da perna. Então, nesta próxima fotografia, nós estamos mostrando que a dor ciática, sem dúvida nenhuma, é a dor irradiada mais badalada que tem, normalmente relacionada à dor da coluna vertebral, tanto na região cervical quanto na região lombar. Nessa peça plástica, nós vamos observar a estreita relação anatômica que existe entre conteúdo e continente, em que nós chamamos de continente a estrutura óssea. Nós temos aqui a representação de uma vértebra, em que o branco é a parte óssea e o amarelo é a estrutura nervosa. Vocês conseguem entender que qualquer compressão da parte branca na estrutura em amarela vai determinar o aparecimento de sintomatologia no território aonde esse nervo está sendo comprimido. Nesta peça aqui, plástica, nós temos essa representação entre conteúdo, que é a parte amarela, que são os nervos, e o continente é a estrutura óssea. Observa a estreita relação anatômica que existe entre essas 2 estruturas. A natureza colocou caprichosamente uma se entrelaçando pela outra. Eu vou mostrar um exemplo aqui do que é uma hérnia discal. A hérnia de disco está exatamente aqui, olha. Essa bolinha aqui em vermelho, em que o disco sai de dentro e vem migrando em direção lateral, e ele encontra sem querer uma estrutura nervosa, aqui em amarelo. E vocês conseguem agora entender o que é uma dor irradiada. A raiz espinhal começa a ser comprimido por essa hérnia e o cliente refere a dor irradiada em algum ponto do pé. Então, definido o que é uma dor irradiada, vamos agora falar o que é uma dor referida. A dor referida, muitas das vezes, não tem nada a ver com a estrutura que está sendo comprimida. Isso acontece muito com as vísceras. Pode estar relacionada a um problema de vesícula biliar. Em outras palavras, o ombro e a ponta da orelha em nada tem a ver com a vesícula biliar ou com o fígado. Mas, no momento em que a sintomatologia dolorosa da vesícula biliar chega na medula espinhal, sem querer existe a transmissão elétrica de uma estrutura que está vindo da superfície da pele e entra neste mesmo ponto. Por isso que é denominada de dor referida, que nós vamos mostrar alguma coisa a vocês. Então, nessa fotografia, nós temos a dor profunda que se projeta à distância. Chama-se de metamérica. Observe essa fotografia, que nós temos um rim, bastante conhecido, o cálculo renal ou a pedra no rim, em que a pessoa
tem muita dor na região lombar, como se fosse região abdominal, como se fosse um cinturão de dor. Por quê? A estrutura nervosa, que chama-se via aferente, que está chegando à medula espinhal, na hora que ela entra pela parte posterior da medula e todas as sintomatologias, todas as sensações de tato, dor, temperatura, pressão, discriminação entre dois pontos, etc., chegam na parte de trás da medula. Ele encontra sem querer com uma raiz que está se relacionando com a pele e a pessoa sente a sintomatologia chamada referida. Vamos nessa próxima fotografia em que nós temos aquela pessoa que tem uma dor no estômago, uma úlcera gástrica, já de longa data, e elétricas, através da sensibilidade, e encontra com uma região da pele que também está entrando nessa região da medula espinhal. E aparece essa sintomatologia referida. Observe aqui o infarto agudo do miocárdio, comum já de tantas pessoas, a sintomatologia referida que tem ou na região peitoral se irradiando pelo todo o membro superior esquerdo, ou nas duas regiões peitorais, ou só na região peitoral. Muitas das vezes associado com sensação de desconforto gástrico. Essa é a sintomatologia referida, na grande maioria das vezes, do infarto agudo do miocárdio. E aqui está uma representação. Eu não quero que vocês entendam ou decorem todas essas órgãos que estão relacionados com a pele. Mas nós temos vesícula biliar, relacionada muitas das vezes com o ombro, a região renal, localizada como se fosse um cinturão na região abdominal, se espalhando pela face lateral da coxa em direção à perna. Nós temos dores, às vezes, abdominais, que a pessoa pode perceber na região do pescoço, às vezes tumorações no estômago ou região do colo, que sente na região superior, né, do tronco. Então, temos que separar sempre o que é a dor ciática, né, que é a dor da compressão nervosa com a irradiação pelo membro, daquela dor chamada de dor referida. Então, só para finalizar essa nossa conversa, é muito importante que não trate a sintomatologia dolorosa apenas com analgésicos e anti-inflamatórios. Porque muitas das vezes nós encontramos no nosso consultório pessoas que têm dor no ombro, achando que às vezes tem uma bursite, mas o problema dela pode ser pulmonar ou pode ser gástrico. E muitas das vezes essas estruturas viscerais têm sintomatologia, que é chamada dor visceral, que a sua representação é na pele. Por isso que o nosso recado a todas as pessoas que podem nos ouvir seria não a automedicação. Porque às vezes uma simples dor no lobo da orelha pode ter grande significado dentro da nossa semiologia, que é aquilo que nós conversamos com o cliente. A dor ciática, de uma maneira geral, todos já reconhecem. Parece até que o cliente entra dentro do nosso consultório já com o seu diagnóstico. Doutor, estou com uma hérnia de disco, estou com a dor ciática, com dor na ponta do meu dedão ou do lado de fora da minha perna. Essa dor todo mundo conhece, mas tem muitas dores viscerais, em que a representação, pela característica da dor referida, é em algum ponto do corpo que, assim que o cliente explica aonde é a dor, nós já estamos pensando se é um problema renal, ou de vesícula biliar, ou do estômago, ou uma dor hepática, ou do colo descendente, etc. A importância dessa nossa conversa hoje é para prevenir as pessoas da automedicação. Às vezes uma dor referida pode dar diagnósticos precisos com muita antecedência. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, por favor, procure as mídias sociais ou através do nosso canal de comunicação com a Clínica OrthoCenter. Muito obrigado.